Bora para um caso clínico? Hoje eu trouxe um que é um verdadeiro quebra-cabeça, sabe? Daqueles que testam o nosso raciocínio e que com certeza podem aparecer no seu próximo plantão. Um desafio diagnóstico clássico. Então se coloca nessa situação. Você está lá, no meio de um plantão numa clínica rural. Recursos são limitados, a noite está começando e de repente a porta se abre. E uma família entra super aflita trazendo um paciente. É um homem de 56 anos, trabalhador rural, um perfil bem comum da região. Só que o estado dele não tem nada de comum. Ele está no estado de agitação extrema, completamente confuso. E mesmo de longe você já consegue ver os tremores intensos nas mãos dele. A família mal consegue segurá-lo. A gente já sente que é uma urgência. Primeira coisa, né? Sinais vitais. E olha só para isso. Ele está hipertenso, está taquicárdico, taquipneu e com uma febrícula. O corpo dele está em alerta máximo. É o sistema nervoso autônomo dele gritando. O que está acontecendo aqui? Enquanto a equipe tenta acalmá-lo, você vai juntando as peças da história. A agitação piorou muito nas últimas 24 horas. Ele está suando demais, super ansioso. Aí a família comenta que, uns 2 anos atrás, ele sofreu um acidente na fazenda, e desde então tem pesadelos, umas crises de pânico. Será que poderia ser uma descompensação de um estresse pós-traumático? É uma possibilidade, mas é uma distração perigosa. Só que aí vem a pista de ouro. A família conta que ele bebe bastante cachaça, todo dia, e que ele parou de beber de repente há umas 30 horas. E pronto, a peça principal do quebra-cabeça acabou de se encaixar. Ok, vamos recapitular. Paciente agitado, confuso, com o sistema nervoso a 1000 e com essa história clara de ter parado de beber álcool subitamente. Com tudo isso na mão, qual é a sua principal hipótese agora? Pensa rápido aí. Poderia ser a tal descompensação do estresse pós-traumático? Olha, até poderia, mas não explica bem essa hiperatividade autonômica toda. Um surto psicótico? Menos provável com esse quadro físico tão exuberante. Ou, será que a gente está falando de abstinência de alguma substância? A história é muito sugestiva, né? E aí, para não deixar dúvida, a esposa dele chega perto e fala: Doutor, ele está vendo insetos no quarto e falando com pessoas que não estão aqui. Alucinações visuais, clássico. Agora o diagnóstico ficou bem mais claro. Então, é isso. A gente está diante de um quadro clássico de abstinência alcoólica grave que está evoluindo para o temido delirium tremens. Basicamente, o cérebro dele, que vivia sendo freado pelo álcool, agora está sem freio nenhum, está super acelerado. E isso não é só um quadro psiquiátrico, tá? É uma emergência médica com uma mortalidade altíssima se a gente não agir rápido. E olha, saber reconhecer e agir rápido em casos assim exige um raciocínio clínico bem afiado, que a gente só consegue com prática. E falando em praticar, uma dica rápida. Estão rolando as últimas horas para pegar o app MedBello num precinho especial esse ano. Usando o cupom NATALMED, o primeiro mês sai de R$ 59 por apenas R$ 19. Lá você pode treinar com mais casos clínicos como esse, fazer provas, desafiar amigos, enfim, é uma baita ferramenta para se preparar. Garante lá, o link está na bio. Beleza, voltando para o nosso paciente. O tempo está correndo. O que a gente faz agora? A conduta tem que ser rápida. Prioridade número 1, sedação com benzodiazepínico, para frear esse cérebro e prevenir convulsões. Ao mesmo tempo, a gente precisa monitorar os sinais vitais sem parar, hidratar o paciente e garantir a segurança dele e da equipe. E claro, já ir pensando na transferência urgente para um lugar com mais recursos. Agora, presta atenção na maior armadilha desse caso. Nunca, jamais, use um antipsicótico, tipo haloperidol, sozinho nesse paciente. Ele pode até dar uma acalmada na agitação, mas ele baixa o limiar convulsivo. Ou seja, aumenta o risco de o paciente convulsionar, o que pode ser fatal. A base do tratamento aqui são os benzodiazepínicos. E essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente por que cada minuto conta. Sem tratamento, a coisa desanda e desanda muito rápido. Em 24 horas, o risco de convulsão é altíssimo. Em 48 horas, o sistema nervoso dele pode entrar em colapso. E em 72 horas, o risco de morte é iminente. É uma corrida contra o relógio, literalmente. Esse caso que a gente analisou é complexo, mas é super real. Um paciente exatamente assim pode chegar no seu próximo plantão a qualquer hora. Então, a pergunta que fica é: você está preparado para reconhecer os sinais, para fugir das armadilhas e para agir a tempo?